Você já parou para pensar que talvez esteja preso sem sequer perceber? Não falo de grades de ferro, de muros altos ou celas trancadas. A prisão de que estou falando é muito mais sutil, muito mais silenciosa e, justamente por isso, muito mais perigosa. É uma prisão que milhões carregam consigo todos os dias, sem nunca suspeitar que estão trancafiados dentro dela. Uma prisão invisível, construída não com tijolos, mas com crenças, hábitos e ilusões. Vivemos acreditando que somos livres, que tomamos nossas próprias decisões, que controlamos nossos passos e escrevemos nosso destino. Mas e se tudo isso fosse apenas uma ilusão? E se, na verdade, cada escolha sua fosse moldada por algo que você não enxerga, mas que o governa em silêncio? É assim que a prisão invisível funciona. Você não percebe as correntes, mas elas estão lá. Você não vê as paredes, mas elas o cercam. Você não escuta a voz do carcereiro, mas ela sussurra dentro da sua mente. Milhões acordam todos os dias acreditando que vivem a vida que escolheram. Levantam-se, vestem-se, seguem rotinas automáticas. Trabalham em lugares que não amam, convivem com pessoas que não escolhem, compram coisas que não precisam. Tudo em nome de uma ideia de liberdade que nunca foi verdadeira. Acreditam que estão decidindo por si mesmos, mas, na realidade, seguem um roteiro invisível escrito muito antes deles. Essa prisão invisível começa cedo, quase sempre antes mesmo de aprendermos a falar. Crescemos ouvindo o que é certo e o que é errado, o que devemos sonhar, o que devemos temer, quem devemos amar, quem devemos rejeitar. São regras silenciosas que vão se instalando em nossa mente, como grades que delimitam até onde podemos ir. E quanto mais seguimos, mais acreditamos que essas grades são a própria realidade. Você já se perguntou por que acredita no que acredita? Por que considera certas coisas normais e outras absurdas? Por que repete padrões que, no fundo, não fazem sentido algum? Talvez porque alguém lhe disse que era assim. Talvez porque foi ensinado que era o único caminho. Mas quando aceitamos sem questionar, quando repetimos sem refletir, estamos apenas reforçando as paredes da prisão que nos cerca. Essa prisão não precisa de guardas. Ela não precisa de armas. Ela é sustentada pelo medo. Medo de ser rejeitado, medo de fracassar, medo de ser diferente. E alimentados pelo medo, preferimos não desafiar a cela, não encarar as grades, não tentar a fuga. Preferimos acreditar que estamos livres, que somos donos de nós mesmos, quando na verdade estamos apenas dançando ao som de uma música que nunca escolhemos. Pense em como você organiza sua vida, o que você veste, o que você come, o que você assiste, o que você deseja. Até mesmo a forma como você ama. Tudo isso é moldado, em parte, por uma rede invisível de expectativas sociais, culturais e familiares. Você acredita estar escolhendo, mas a escolha já foi feita por você há muito tempo. Você apenas repete. E é justamente isso que torna essa prisão tão eficiente. Ela não precisa convencê-lo de que está preso. Basta convencê-lo de que é livre. Porque enquanto acreditar que é livre, você jamais tentará escapar. Mas existe um detalhe ainda mais cruel. Essa prisão não se limita a hábitos e crenças. Ela atinge também a forma como vemos a nós mesmos. Quantas vezes você já se olhou no espelho e acreditou que não era suficiente? Que precisava ser mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais parecido com alguém que não é você? Esse é o reflexo da cela. Essa é a voz invisível dizendo que você não pode ser quem realmente é. E assim, milhões seguem a vida inteira atrás das grades que nunca enxergam, trabalhando para sustentar um estilo de vida que nunca desejaram de fato, comprando coisas para impressionar pessoas que não se importam, tentando alcançar padrões de felicidade que nunca foram seus, presos, sempre presos, mas acreditando estar livres. A prisão invisível não precisa de correntes pesadas. Basta plantar em você a ideia de que deve viver de uma certa forma. Basta convencê-lo de que questionar é perigoso, de que pensar por si mesmo é arriscado. Assim, você se acomoda dentro da cela e passa a decorá-la, a chamá-la de lar, sem nunca imaginar que existe um mundo inteiro do lado de fora.
Mas aqui está a pergunta que não quer calar. E se um dia você acordasse e percebesse tudo isso? E se de repente começasse a enxergar as grades que sempre estiveram ali? O que faria? Teria coragem de tentar escapar? Ou teria medo do que encontraria lá fora? Afinal, liberdade assusta. Viver fora da prisão invisível exige responsabilidade, exige coragem, exige assumir o peso das próprias escolhas. Muitos preferem a cela confortável, previsível, a ilusão de segurança, mas outros, mesmo tremendo de medo, decidem que não podem mais viver como prisioneiros de algo que nem sequer escolheram. E talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez algo dentro de você esteja pedindo, gritando, implorando por liberdade. Talvez você já sinta que essa prisão existe, mesmo que não saiba nomeá-la. Talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo essas palavras, porque no fundo, você já percebeu que existe algo errado, que a vida que lhe venderam não é a vida que você deseja. Você já parou para pensar em quantas vezes acreditou que era sua decisão, mas no fundo, estava apenas repetindo um padrão? Já refletiu sobre quantos sonhos que você chama de seus foram na verdade plantados por outras pessoas? Se nunca pensou nisso, talvez este seja o momento. Porque questionar é o primeiro passo para enxergar as grades. E uma vez que você as vê, nunca mais poderá ignorá-las. Talvez você pense que está vivendo de acordo com seus próprios desejos, mas o que você chama de liberdade muitas vezes não passa de uma programação invisível. Desde cedo somos moldados para acreditar em certas verdades que na realidade não passam de narrativas coletivas. Narrativas que se repetem de geração em geração, até que se tornam tão óbvias que ninguém mais as questiona. Mas é justamente aí que mora o perigo. Aquilo que não é questionado transforma-se em prisão. Pense, por exemplo, na ideia de sucesso. Quantas vezes você ouviu que precisa estudar, conseguir um bom emprego, comprar uma casa, formar uma família e se aposentar tranquilamente? Essa narrativa parece tão natural que poucos ousam perguntar: mas por quê? Quem definiu que essa é a forma certa de viver? Quem determinou que o sucesso é medido por posses, cargos ou números na conta bancária? Essa é uma das grades mais sólidas da prisão invisível, a ideia de que só existe um caminho aceitável. E assim, milhões correm, desesperados atrás de um ideal que nunca foi deles. Passam a vida competindo, comparando-se, tentando provar algo que nunca precisariam provar. No fundo, não estão vivendo por si mesmos, mas pelo olhar do outro. Querem ser vistos, reconhecidos, aplaudidos. Mas essa necessidade de validação é justamente o que os mantém aprisionados. Porque, enquanto dependerem do olhar externo, nunca serão verdadeiramente livres. Outro exemplo está no consumo. A sociedade nos convence de que precisamos de mais para sermos felizes. Um celular novo, roupas de marca, carros caros, viagens luxuosas. Tudo isso é vendido como símbolo de realização. Mas o que acontece quando você finalmente conquista aquilo que tanto desejava? A satisfação dura pouco. Logo surge um novo desejo, uma nova necessidade inventada. É um ciclo sem fim, uma corrida dentro de uma roda de hamster. Você corre, 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 mas nunca chega a lugar nenhum. Essa é a economia da prisão invisível, manter você sempre desejando, mas nunca plenamente satisfeito. E não pense que essa prisão é feita apenas de coisas externas. Ela se infiltra também na forma como pensamos sobre nós mesmos. Desde pequenos, somos rotulados: inteligente, burro, bonito, feio, capaz, incapaz. Essas palavras grudam na nossa pele como tatuagens invisíveis e passam a definir quem acreditamos ser. Quantas pessoas deixaram de perseguir seus verdadeiros sonhos porque alguém disse que não eram boas o suficiente? Quantas desistiram antes mesmo de tentar, porque acreditaram em uma sentença que não era delas? O sistema não precisa impedi-lo de tentar. Basta plantar em você a crença de que não consegue. É assim que a prisão se mantém de pé. Mas talvez o aspecto mais cruel dessa prisão seja a forma como ela manipula nossas emoções. Somos ensinados a temer o julgamento, a evitar o fracasso, a buscar constantemente aprovação.
Medo e desejo se tornam as correntes invisíveis que nos mantêm dentro da cela. Quando você age por medo de errar ou por desejo de agradar, não está agindo por si mesmo. Está apenas reagindo às grades que o cercam. Veja como até mesmo nossos relacionamentos são moldados por essa prisão. Quantas vezes você se manteve em silêncio, engoliu suas próprias opiniões ou fingiu ser alguém que não era, apenas para ser aceito? Quantas vezes deixou de seguir seu coração por medo de decepcionar sua família, seus amigos, sua comunidade? Essa é a prisão invisível em sua forma mais íntima. Quando você não vive por você, mas pela expectativa dos outros. E ainda assim, a maioria segue acreditando que é livre. Afinal, não há correntes nos pulsos, não há celas visíveis. Mas a mente, quando condicionada, pode ser a cela mais perfeita já construída. Imagine alguém que nasceu dentro de uma prisão física e nunca viu o mundo lá fora. Para essa pessoa, a cela é o normal. É tudo o que existe. Ela não sente falta da liberdade porque não sabe o que é ser livre. Da mesma forma, muitos de nós crescemos dentro dessa prisão invisível e acreditamos que ela é a própria vida. Não questionamos, porque não sabemos que existe algo além. Mas existe, sempre existe. E é justamente essa fagulha de dúvida, esse incômodo silencioso que, às vezes, começa a surgir dentro de nós, que pode abrir a primeira fresta nas paredes da prisão. É aquele momento em que você se pergunta: por que estou fazendo isso? É realmente o que eu quero ou apenas o que esperam de mim? Essa pergunta simples, quase inocente, pode ser o início da fuga. A questão é: você tem coragem de seguir esse incômodo até o fim? Porque enxergar a prisão é apenas o primeiro passo. Libertar-se dela é um processo muito mais desafiador. Afinal, sair da cela significa encarar um mundo incerto, um caminho sem garantias. Significa se responsabilizar por suas próprias escolhas, sem poder culpar o sistema, a família ou a sociedade. E aqui está o paradoxo. Muitos reclamam da prisão, mas poucos estão dispostos a abandoná-la. Porque por mais dolorosa que seja, ela oferece segurança. Dentro dela, você sabe o que esperar. Fora dela, tudo é mistério. E o ser humano teme o desconhecido. Mas será que vale a pena passar a vida inteira atrás das grades, apenas porque lá fora é incerto? Será que viver uma ilusão de liberdade não é mais perigoso do que arriscar-se no desconhecido? Essas são perguntas que poucos ousam enfrentar. Mas aqueles que decidem enfrentá-las, mesmo tremendo de medo, descobrem algo extraordinário. A prisão invisível só existe enquanto você acredita nela. O momento em que você questiona, em que decide não mais aceitar, em que dá o primeiro passo fora do roteiro, as grades começam a se dissolver. Porque no fundo, elas nunca foram feitas de ferro. Elas sempre foram feitas de crenças. E crenças podem ser quebradas. Se a prisão invisível é sustentada por crenças, então a chave para sair dela está em aprender a questionar. Não se trata de destruir tudo o que você acredita, mas de olhar com coragem para cada ideia e perguntar: isso realmente é meu? Ou foi colocado em mim? Essa é a primeira forma de liberdade. A liberdade de pensar por si mesmo. Mas pensar por si mesmo não é fácil. O mundo não gosta de quem questiona. Desde cedo somos treinados a obedecer, a seguir regras, a acreditar sem duvidar. O questionador é visto como rebelde, estranho, perigoso. Mas talvez seja justamente esse desconforto que mostra que você está no caminho certo. Afinal, quem vive para agradar nunca descobre quem realmente é. Libertar-se da prisão invisível exige coragem para desaprender. Você precisa estar disposto a soltar as certezas que sempre carregou. Precisa aceitar que talvez não saiba quem é, que talvez precise se perder para se encontrar de verdade. Esse vazio, que no início parece assustador, é, na verdade, a porta da liberdade. Porque apenas quando você deixa de se agarrar às ilusões, pode descobrir o que existe além delas. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Sair da prisão dói. Dói porque significa abandonar a falsa segurança, os papéis que você representava, as máscaras que o protegiam. Dói porque significa olhar para si mesmo sem filtros, encarar suas sombras,
aceitar sua vulnerabilidade. Mas é uma dor que cura, que transforma, que abre espaço para algo novo. Pense em todas as vezes que você acreditou que não podia, que não era capaz, que não era suficiente. Essas eram as correntes invisíveis. Agora imagine como seria viver sem elas. Imagine viver sem precisar se comparar, sem precisar provar nada, sem precisar corresponder a expectativas alheias. Imagine viver de acordo apenas com a sua verdade. Esse é o gosto da liberdade. Mas não espere aplausos quando começar a trilhar esse caminho. Muitos não vão entender. Alguns vão rir. Outros vão tentar convencê-lo a voltar para a cela. Porque a sua liberdade os ameaça. Quando alguém ousa escapar, mostra aos demais que também poderiam sair, mas não tem coragem, e isso desperta medo, raiva, inveja. Por isso lembre-se, a verdadeira liberdade é solitária no início, mas com o tempo, atrai aqueles que também estão prontos para acordar. E aqui está algo que você precisa guardar. Liberdade não é fazer o que quiser, quando quiser. Isso ainda é uma ilusão. A verdadeira liberdade é viver alinhado com quem você realmente é. É ouvir sua voz interior acima de todas as outras. É ter coragem de escolher o próprio caminho, mesmo que ele não seja compreendido, mesmo que ele seja mais difícil. Você pode estar pensando, mas por onde começo? Como começo a me libertar dessa prisão invisível? E a resposta é simples, mas não fácil. Você começa questionando suas crenças, seus hábitos, seus desejos. Pergunte-se: eu realmente quero isso? Ou me disseram que deveria querer? Pergunte-se: esse caminho é meu? Ou é apenas o esperado de mim? Cada pergunta é como uma rachadura na parede da cela. No início parece pequena, insignificante. Mas com o tempo, as rachaduras se ampliam, até que a parede inteira desmorona. E quando a parede cai, você descobre algo surpreendente. Nunca houve trancas, nunca houve correntes. A prisão sempre esteve na sua mente. Você sempre foi livre, apenas não sabia. Esse é o momento do despertar. O instante em que você percebe que tudo o que acreditava ser obrigatório era apenas uma ilusão. E nesse momento você tem uma escolha: voltar para a cela confortável ou abraçar a vastidão desconhecida da liberdade. E é aqui que chegamos a você, porque enquanto ouvia essas palavras, talvez tenha sentido algo despertar dentro de si. Talvez uma inquietação, um incômodo, ou até uma centelha de esperança. Talvez você tenha percebido que já carrega as chaves dessa prisão em suas próprias mãos. A questão é: você vai usá-las? Imagine sua vida daqui a 10 anos. Você quer estar no mesmo lugar, seguindo o mesmo roteiro que nunca escolheu? Ou quer olhar para trás e perceber que teve coragem de romper com a ilusão, que ousou viver de verdade? Essa escolha não será feita amanhã, nem daqui a 10 anos. Essa escolha está diante de você agora. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a escolher. Algo dentro de você já se cansou da cela e está pedindo por liberdade. Então, eu te convido, não ignore essa voz. Não silencie esse chamado. Ele pode ser assustador, mas também é a coisa mais real que você já sentiu, porque é a sua alma pedindo para viver. E se essas palavras ressoaram em você, se você também sente que essa prisão invisível existe e que precisa ser desfeita, então eu quero que você faça 2 coisas agora. Primeiro, compartilhe nos comentários. Qual é a grade que mais te prende hoje? Qual é a ilusão que você está disposto a questionar a partir de agora? Sua reflexão pode inspirar outros a perceberem suas próprias prisões. Segundo, se inscreva neste canal e deixe o seu like. Não por vaidade, mas porque esse simples gesto mostra que você está comprometido em continuar essa jornada. Cada vídeo que você assistir aqui será mais uma rachadura na parede, mais uma chave que pode abrir portas dentro de você. Lembre-se, a prisão invisível é real, mas ela só existe enquanto você acreditar nela. O momento em que você decide questionar, em que escolhe pensar por si mesmo, é o momento em que a cela começa a desaparecer. A liberdade está ao seu alcance, e a decisão de conquistá-la é sua.